não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que vem se levantar contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e a obediência de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, Pai, pelo que o Senhor já tem derramado aqui, Senhor, em nossas vidas, pela unção, Pai, pela presença que está aqui nesse lugar, em nossas vidas, ó Deus. Pai, eu peço ao Senhor que me use, meu Deus, na ministração da Tua palavra, com unção, meu Pai, com poder, Senhor, com glória, que a Tua presença venha se manifestar mais aí no nosso meio, ó Deus. Pai, que a Tua palavra venha impactar os nossos corações nessa noite, trazer mudança, transformação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que pessoas que chegaram aqui, meu Deus, pedindo uma resposta de oração, que elas venham receber a resposta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que pessoas que chegaram nesse lugar, meu Deus, pensando em parar, pensando em desistir, que elas saiam desse lugar, meu Pai, meu Deus, renovadas e fortalecidas e esperançosas, meu Pai, para lutar cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, Deus. É o que eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo ele teve encontro com Jesus ali no livro de Atos. Nós sabemos que Paulo ele era um perseguidor da igreja, homem que até matava crentes, porque ele era zeloso da fé, ou seja, da lei judaica. E ali ele pensava que ele estava fazendo serviço para Deus, tipo, estava zelando, estava sendo aquele cara bem, sabe, que andava na risca mesmo, assim, eu tenho que fazer mesmo ao pé da letra, porque senão Deus ele não vai aceitar. Então ele era o que? Ele era zeloso da lei, ele mesmo diz nas suas cartas. E um certo dia, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, na escolha dos diáconos, dos 6 diáconos, e entre esses diáconos tem um diácono conhecido como Estevão, que foi escolhido também, claro, pelos apóstolos. E esse Estevão, ele foi tão iluminado, tão cheio do Espírito Santo, de sabedoria dele que vem do céu, que quando ele sai dali, ele vai para um lugar e ali ele começa o quê? Aquele debate com os fariseus, com aquele povo da época, os religiosos. Um debate assim, tipo, usando a palavra para que a palavra abrisse os olhos daqueles homens, da religiosidade. Só que aqueles homens entenderam como o quê? Como uma afronta a eles. Porque eles eram orgulhosos, estudados, né? Sabiam da lei, dos profetas, dos salmos. Como que um homem desse, que ninguém viu estudar, ninguém viu fazer faculdade nenhuma, como que ele vem nos contestar? Com que sabedoria? Isso era questionamento, eles tinham que inveja dele, tiveram inveja. E aí, a Estevão ele faz ali um resumo do Antigo Testamento. Ele começa a falar, começa ali em Gênesis, e vai dos profetas, e faz aquele resumo. A palavra diz que quando Estevão começa ali a falar a respeito da palavra, para aqueles homens, o rosto deles teve um momento que brilhou como, tipo, teve um brilho no rosto dele, que ele parecia um anjo. E ele começa ali falando que eles eram teimosos, que eles mataram os profetas, que os pais eram teimosos, e ali foi o quê? Cada vez mais a raiva deles ia se acendendo. A palavra diz que eles rendiam os dentes de tanta raiva. E ali naquele momento eles fazem o quê? Eles dizem que Estevão estava blasfemando, né? E eles pegam Estevão, levam para fora da cidade e começam a apedrejar Estevão. E ali eles matam ele apedrejado. E diante de toda aquela situação, quem que estava lá? Aquele que era conhecido como Saulo, né? Paulo, estava ali assistindo toda aquela situação, tudo aquilo que estava acontecendo.
depois que eles matam Estevão, para nós resumirmos, alguns dos irmãos piedosos pegam Estevão e vão fazer o seu sepultamento. E Paulo ali consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele achou bom. Só que ao mesmo momento, eu acredito, alguém também já falou, que ali já era o Espírito de Deus trabalhando também na vida de Paulo, mais na frente o que ele ia ser. Acredito que Paulo leu toda aquela cena, Estevão ali sendo apedrejado, mas não negava a sua fé. Eu acredito que Paulo pensava no seu coração, mas que fé é essa? Mas que homem é esse? Que homem é esse, conhecido como Jesus, que a pessoa é capaz de dar a vida por ele? E eu estou falando, irmãos, eu acredito que pode ser que tenha vindo isso na cabeça do apóstolo Paulo. A partir daí já foi impactado com isso. Depois ele vai, pede carta aos seus chefes, para o quê? Para ir atrás daqueles que fugiram e de rumo a Damasco. E ali no caminho ele encontra quem? Ele encontra Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando ele vai juntamente com os soldados ali no meio do caminho, no meio do dia, Jesus aparece para ele como uma luz que brilhava mais do que o sol, e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agregados, ou seja, contra a minha igreja. Queridos, quando alguém persegue a igreja de Cristo, não está perseguindo só a igreja, mas o próprio Cristo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele cai por terra, cego, e a palavra diz que ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Queridos, é difícil ter alguém, é difícil, melhor dizendo, alguém que tenha o encontro com Jesus e não seja impactado. É verdade, Jesus. É difícil. E a partir dali, Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, a sofrer por causa do nome de Cristo e do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo é conhecido como um dos maiores apóstolos, missionários, que plantou muitas igrejas. Aquele que foi escolhido para quê? Para levar o Evangelho, a palavra de Deus aos gentios. Há quem diga que o Evangelho chegou aqui em nós, através de Paulo evangelizando lá pela Ásia, por ali, e uma mulher veio evangelizando, mais alguém veio aqui até no Brasil, e eu só sei que o Evangelho chegou até nós. Paulo foi perseguido, queridos, até o último dia. Tão tal que a tradição diz que ele foi morto pela mão de Nero, lá pelo ano 65, 66, por aí. Mas Paulo deixou um grande legado. Um grande legado. O homem era perseguidor, matava crentes, entrava nas casas, pegava os crentes, jogava para fora, expulsava. Mas ele deixou um legado, queridos. Sabe qual foi o legado? 13 cartas. Há quem diga que foi 14, porque tem muitos estudiosos que atribuem a carta aos hebreus a Paulo por causa da linguagem. E Paulo era judeu, ele tinha dupla nacionalidade, judeu e romano. Mas vamos ficar só nas 13, né, que a Bíblia. Então, queridos, Paulo de perseguidor, ele foi perseguido. Jesus disse: ele ia sofrer por causa da palavra dele. Como diz o nosso ditado, né? Agora tu vai ver o que é bom, perseguir os outros. Tu vai sofrer na pele o que é perseguir. Ou seja, ele foi perseguido. E aqui nós vemos na carta aos Coríntios, no versículo 10, aliás, capítulo 10, versículo 4, Paulo está falando sobre as armas. Ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. E Paulo, queridos, ele tem autoridade, muita autoridade para falar sobre batalhas, sobre armas, sobre aquilo que vem do céu, que Deus deixou para mim e para você para lutar. Porque como eu falei agora no começo, Paulo, ele foi muito perseguido. E o que
carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, a segunda carta, é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. Santo Deus. Pelo ano 55, começo do ano 56, depois de Cristo. Aqui, meus amigos, meus irmãos, Paulo, ele escreve para trazer uma orientação à igreja de Corinto. Porque ali na igreja de Corinto estava tendo uma briga entre eles. Trazer essa introdução para nós. Entre os irmãos. Os irmãos brigando por posição. Irmãos que botavam o outro irmão na justiça. Irmãos que estavam brigando entre si. Lutando um com o outro. Tipo, eu quero essa posição, o outro não é minha. E assim vai. Aí Paulo vem trazendo essa orientação. Irmãos, olha, vocês estão lutando errado. Vocês estão lutando errado, com o adversário errado. E tem mais, as armas que nós vamos lutar, elas não são carnais. Não são. Dessa forma que nós estamos lutando, nós estamos dando o quê? Legalidade para o adversário cada dia trabalhar na nossa vida. Aleluia. Se nós ficarmos lutando uns contra os outros, o adversário vai o quê? Ele vai avançar mais ainda contra a igreja. É arriscado ele vencer. Porque Deus, porque Deus vai perder? Não, porque eu estou dando legalidade para ele entrar na minha vida. Então a luta nossa não é uma luta contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra a minha família, não. A nossa luta é espiritual. E as armas para nós lutarmos essa batalha, para militar, elas são armas espirituais. Glória a Deus. Ali em Coríntios também tinha muita gente que era o quê? Tinha muitos filósofos. Vocês lembram daquela passagem que quando Apolo passa lá em Coríntios, Paulo não estava lá na época, e Pedro nem tinha ido lá ainda. Aí uns começam, depois que Apolo vai, Apolo era o cara da oratória, aquele cara que sabia falar, se expressar, cara que entendia de leitura, tipo um cara mesmo filósofo, um cara falava assim que, sabe? E as pessoas olhando aquilo, nossa, ficava todo mundo. Aí depois eles foram, que Paulo já era o cara mais do poder, sabe? Do milagre, aquele cara que operava maravilhas, que Deus fazia na vida dele, operando através dele. E Pedro também, aquele homem que Jesus deu um poder tão grande para ele, que onde ele passava, se tivesse algum enfermo, a sombra dele passasse naquela pessoa, ela era curada. Aleluia. Glória a Deus. Só que aí, querido, tem um porém. Que quando esses homens passam por lá, Apolo, por exemplo, Pedro nem tinha ido lá. Aí os irmãos ficaram naquela briga. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros falaram, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, eu sou de outros falaram, eu sou de Jesus. Aí começava, né, cara? Não, Apolo é o cara da oratória, Paulo é o cara do milagre, Pedro é o cara do poder, e Jesus, sabe qual é o pior? São aqueles que dizem que são de Jesus. Sabe por quê? Porque esses que falam que são de Jesus, eles não obedecem a pastor, eles não obedecem a líder nenhum. Eles falam o quê? Eles falam que Jesus é o pastor deles. Isso aqui é só para nós entrarmos na mensagem. Não, eu não preciso, meu pastor é Jesus. Não, queridos. Deus, ele o quê? Ele deixou pastores, deixou homens capacitados, para que através desses homens pudessem pegar a palavra e transmitir para as pessoas. Amém? Então, irmãos, Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para quê? Para a destruição das fortalezas, destruindo o quê? Todo entendimento, tudo aquilo que leva o nosso entendimento cativo aqui, destruindo, para a destruição. Deus
Eles são poderosos em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Naquele tempo aconteceu muito isso. E hoje é a mesma coisa que acontece. Pessoas metidas aí a inteligente demais, não precisa. Aí vem nos dar um conselho, dizendo que a palavra, isso aí é um conto de fada, aí acaba entrando na nossa mente. Não é isso que acontece? Mas nós temos que estar o quê? Preparados em Deus, com as armas que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós entendemos que as armas que nós devemos pegar para lutar é o que? São armas espirituais e não carnais. Tem batalhas que nós enfrentamos, ou nós devemos enfrentar não com as nossas próprias armas, mas com as armas que Deus nos dá. E quais são essas armas? Quais são elas? Está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Nós vemos ali Paulo ele dando um relato de todas essas armas que nós precisamos usar, que são armas espirituais ali, queridos. Não são armas físicas, por mais que ali seja uma armadura. Vamos lá? Efésios 6:10. Vamos ler lá o texto. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então nós temos que nos fortalecer em quê? Na força do poder de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus que tem que reinar na nossa vida, queridos, contra os ataques do adversário. Olha, ele diz mais, carta de Paulo aos Efésios, diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É de todo o poder, querido, não é só metade, não é só um pouquinho, é todo o poder. Nós temos que estar revestidos de todo o poder de Deus, para nós podermos estarmos o quê? Preparados para quando o adversário vier nos atacar, nós sabemos nos defender em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Como eu disse ontem, 1 João capítulo 8, aliás, 3:8, parte B diz o quê? Que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do adversário, as obras do diabo. Porque a palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema desse mundo, queridos, está tudo voltado para quê? Para o diabo, queridos. Porque as práticas que nós vemos hoje, a influência que nós vemos hoje em dia desse mundo aí, não é coisa de Deus. Todo tipo de influência para levar a pessoa à perdição, à depravação, a tudo que vem contra os princípios da palavra de Deus, tudo que fere a santidade de Deus. Então nós temos que estar o quê? Preparados para lutar contra esse sistema, contra essas coisas que vem querer influenciar, principalmente os nossos filhos. Então nós temos que estar o quê? Preparados, revestidos com esse poder, com todo o poder que Deus nos dá. Amém? Aleluia. Versículo diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, queridos, ele luta constantemente para o quê? Para derrubar o crente, para nos tirar da presença de Deus. Ele é estrategista, ele vai usar algo hoje. Se hoje não deu certo,
crente da presença de Deus, mas nós sabemos que a palavra diz que o que está conosco é maior do que o que está no mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. O que está comigo e com você é maior do que o que está lá fora, meu querido. Aleluia, que é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro Glória a Jesus. 5, o versículo 7 diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo, dando aqueles, para o quê? Procurando uma brecha para nos tragar. E vocês sabem, quando o leão pega uma presa, o que ele faz com ela? A mesma coisa é quando o adversário pega um crente desprevenido, querido. Um crente que às vezes está brincando de ser crente. Ele não brinca, ele bota para estraçalhar, para matar. Então é por isso que nós temos que estarmos o quê? Revestidos com as armas que Deus nos dá, com todo o poder que Deus nos dá. Porque quando o adversário vier, nós estamos preparados, fortes. E ele vai passar longe, porque a unção, o poder de Deus está onde? Está na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós não temos que lutar contra principados, ou melhor dizendo, lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Então Paulo está dizendo: olha, Efésios, olha, igreja de Éfeso, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra seres espirituais, contra seres invisíveis, contra seres que ficam nas alturas. Olhe, para nós vencermos esses seres, é necessário nós estarmos revestidos com todo o poder que Deus nos dá. Aleluia. É preciso nós pedirmos a Deus em oração: Senhor, nos reveste com o teu poder. Senhor, derrama sobre nós o teu poder, meu Pai. Senhor, nos prepara, Senhor, para essa batalha, para essa guerra que nós lutamos, travamos todos os dias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É preciso nós andarmos revestidos com esse poder, Glória com essa unção que Deus derrama sobre nós. a Deus. Glória a Deus. É preciso andarmos vigilantes. Uma das armas que nós não podemos deixar de lado é a vigilância. É vigiar. Jesus, ele diz: vigiai e olhai para que não caia, orai. Pedro, ali no Getsemane, quando Jesus está ali agonizando sangue, ou melhor dizendo, agonizando não, suando sangue, né? Está naquela agonia. Ele convida os apóstolos para orar. Por 3 vezes ele vai orar. Quando ele chega, os apóstolos estão dormindo. Ele diz: meus amigos, vocês não conseguem ficar 1 hora orando comigo? E logo depois, quando o exército vem para prender Jesus, o que acontece? Pedro, quando vê ele se aproximando, ele puxa a espada e corta a orelha de Paulo. E Jesus diz para ele: olha, Pedro, quem fere pela espada será ferido. E logo depois ele diz o quê? Que é para quê? Para vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Então, uma das armas que nós precisamos andar com ela, em todo lugar que nós formos, é a vigilância. Nós temos que andar, nós somos crentes, certo? Somos servos de Deus. Nós temos que andar atentos, vigilantes, naquilo que nós vamos falar, nas atitudes, nos olhares, porque tem pessoas que estão nos observando, só para dizer assim:
Verdade, Jesus. Às vezes até os nossos irmãos da igreja, né? Ai, irmão, mas você não é crente? Tem coisas que o crente ele tem que se precaver, ele não pode andar falando certas coisas, ele não pode andar em meio de tipo de gente conversando certas coisas. Nós não podemos fazer isso, porque isso escandaliza o evangelho, escandaliza outros crentes. É por isso que nós temos que sermos o quê? Vigilantes. Essa é uma das coisas que nós devemos usar no nosso dia a dia, até dentro de casa. E dentro de casa tem os nossos filhos que estão nos observando. Amém? Glória a Deus. Hoje é uma palavra mais exortativa, tanto para mim como para nós, né? Ainda diz mais, olha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta, querido, não é contra o nosso irmão dentro da nossa casa, não é contra aquele lá na rua que está às vezes nos esculhambando, não é contra o nosso vizinho, não. A nossa luta é espiritual. Às vezes o adversário usa a boca das pessoas para nos difamar, para falar mal, para nos caluniar. Mas aí Jesus ele está dizendo que é para nós orarmos por quem? Por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que difamam, por aqueles que querem ver o nosso mal. Jesus está dizendo que é para nós orarmos por eles. Orai pelos vossos inimigos. Aleluia. Mas é complicado a gente orar por aqueles que fazem mal para a gente, né? É complicado. A vontade que a gente tem é de orar, mas é para Deus matar, né? Não é assim? Não, é verdade, a gente é assim. É a nossa natureza. Sabe qual é a diferença de mim para quem não é crente? Sabe qual é? É que o Espírito de Deus está na minha vida. Mas se ele sair da minha vida, eu fico pior do que uma pessoa que está lá fora que nunca foi crente. A diferença é essa, queridos. É por isso que nós temos que estarmos vigilantes, atentos, andar em Espírito a todo momento. Porque se o Espírito Santo se afastar de mim, de você, nós viramos um animal. Um animal assim que não tem quem possa domá-lo. Jesus que falou que quando nós nos convertemos, era apenas um demônio que andava aí atentando a gente, mas depois que a gente sai da presença, e aquele demônio ele fica vagueando pelos lugares desertos. Jesus falou, foi Jesus que falou, não é eu, a palavra. Aí quando a pessoa sai da presença de Deus, a casa está limpa, está adornada, está cheirosa, aí aquele demônio fica sabendo, aí ele vem habitar na sua casa novamente, ele traz com ele mais sete demônios traz com ele. Queridos, a vida com Deus é muito séria. Nós não podemos brincar de ser crentes, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Nós vemos aí nas redes sociais muitos crentes, muita gente que você se espelhava muitas vezes. Aí você vai ver a história. O fulano fez isso, o fulano desviou. Aí escandaliza muita gente. Então nós temos que andar o quê? Vigilantes. Preparados, vigilantes, revestidos com todo o poder de Deus. Por quê? A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é física, ela é espiritual. Aleluia! Falar para vocês que eu passei a noite inteira, irmãos, no Santo Demônio, não sei onde apareceu esse demônio. De madrugada, queridos. Eu passei a noite inteira no Santo Demônio. Vocês entendem que a coisa é séria. Eu preguei aqui, que foi terça-feira. A coisa, não, irmão, não é brincadeira, não é brincadeira. O demônio não está brincando de ser demônio, não. Não, ele não está brincando. Então por que eu tenho que brincar de ser crente? O negócio é sério, você entende? A coisa é séria. Ele luta mesmo para nos matar, para nos destruir. Se eu fosse falar as lutas que eu já travei aqui, ele ia passar um tempinho aqui, mas vamos para a palavra, né? A palavra que mais importa na nossa vida. Então, irmãos, a nossa luta é contra o quê? Contra as potestades.
potestades, as hostes espirituais, os príncipes, os principados. Para você ver que a coisa é tão séria, que quando Gabriel veio dar o recado para Daniel, ele foi pedido lá no mundo espiritual, lá em cima. Aí Deus mandou quem? Miguel. Porque, mas ele não é um anjo, o anjo não tem poder. Mas Gabriel, ele não é um anjo de guerra. Entendam isso. Gabriel é um mensageiro apenas para fazer aquilo que Deus diz. Olha, vai lá, leva a mensagem para Maria, que dela vai sair do Salvador. Leva a mensagem para fulano. Ele não é anjo de guerra, amém? E as pessoas pensam, mas não é anjo, perdeu, tem todo o poder, mas ele não é de guerra. Enfim, vamos voltar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Aqui vamos ficar sobre essa aqui. Irmãos, o dia mau, ele chega para todos. Para todos. No ano de 2023, o dia mau chegou para mim. Eu perdi meu irmão com 39 anos. Depois eu perdi um primo, 28 anos. Perdi outro primo, 17 anos. E perdi a minha tia. O dia mau chega para todos. Para todos. Mas sabe o que é que faz a diferença? É nós estarmos firmes em Deus. É isso que faz a diferença. O dia mau chega para o ímpio, o dia mau chega para o crente, mas a diferença do ímpio é que o crente está firmado em Deus. Aleluia! A diferença é essa, que o crente está firmado em Deus. É por isso que Paulo diz no começo, revestido de todo o poder de Deus. Aleluia! É todo o poder, querido. Glória a Jesus. Não é só um pouco, mas nós queremos pegar só uma porçãozinha. Essa porção aqui está boa, não. É todo o poder, meu irmão. Deus é um ser ilimitado. É um ser ilimitado. Vamos para a Bíblia. Quem foi que teve o dia mau, que enfrentou o dia mau, mas ele não murmurou contra Deus? Ele preferiu amaldiçoar o dia que nasceu. Ele preferiu falar dele mesmo do que amaldiçoar o seu Criador. Nós vemos que Jó, no decorrer de pouco tempo, ele perde tudo que ele tinha, toda a sua fazenda, toda a sua riqueza. E Jó, ele era um homem, que era o homem mais rico ali da época. Jó tinha camelos em abundância, tinha jumentas, ovelhas, tudo que você imaginar de criação Jó tinha. Mas Jó, da noite para o dia, pode-se dizer, ele perde tudo. Jó tinha uma família abençoada, Jó perde seus 10 filhos, Jó tinha um casamento abençoado. Jó não perdeu o casamento não, mas ele passou muito tempo, queridos, doente, porque o adversário, ele atingiu a sua saúde. Mas Jó, o diferencial, que ele passou pela prova, e no finalzinho ele declara, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que quando seus 9 irmãos, ou seja, seus irmãos e suas irmãs, iam se reunir na casa do seu filho mais velho para banquetear-se, a palavra diz que Jó de madrugada levantava, ia fazer sacrifício de acordo com a quantidade de cada um deles a Deus, porque ele pensava em seu coração: será se alguns dos meus filhos blasfemaram contra Deus apenas em seu coração? Jó, querido, era um homem preparado, um homem que era cheio do poder de Deus, da presença de Deus. Aleluia. Ele passa pelo dia mau, e lá na frente ele vai e declara: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Resumindo, e no tempo certo faz o que? Se levantaria em seu favor, e não deixaria sua carne apodrecer juntamente com o pó. Ei, queridos, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. O adversário luta de todas as formas, nos destruir a nossa família, destruir o nosso ministério, destruir a nossa casa, mas o Deus que nós servimos
Jesus! Oh, aleluia, aleluia! Deus de poder de glória, aleluia! Aleluia, Jesus! Esse é o Deus que nos ama. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós paramos onde? Resistir o dia mal. Como eu disse, o dia mal chega para todos. Às vezes é uma enfermidade na vida do filho, às vezes é o financeiro, o casamento, até mesmo a vida espiritual. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que ficar firmes. Sabe o que é isso? Ficar firmes? É continuar na posição, continuar em posição de guerra ali, ó, na frente da batalha. É isso que nós temos que fazer, porque nós temos que passar pelo dia mal, é o quê? Dando glória a Deus, querido. Dando glória a Deus, sorrindo, sorrindo pode ser, porque nós temos que confiar em Deus plenamente, amém? Depois que nós passarmos por tudo isso, nós ficamos ali na posição ali, ó, firme posição de guerra, porque a guerra na vida do crente, ela não para, ela é constante, amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Agora nós vamos aqui, ó, ficar firmes, né? Olha aí, deixa eu. Estai, pois, firmes e tende cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Essa verdade nós temos que vestir nossos lombos com essa verdade. Qual é essa verdade? É a palavra de Deus. É a palavra. O escritor aos Hebreus, ele diz que todo o universo, tudo que nós vemos aqui está firmado pelo quem? Pelo poder da palavra de Deus. Agora, se Deus firma todo o universo, o mundo inteiro, o universo inteiro, todos os planetas, só com o poder da palavra, Ele não vai sustentar a minha e a sua família com a sua palavra? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, versículo 14. Aleluia, estás pois firme, tens cingido os vossos lombos. Olha, cingido os vossos lombos, é assim, ó. Era o cinto que firmava toda a armadura. E qual é que firma toda a armadura? Qual é esse cinto? Tem um cinto, né, que colocava a espada, tudo enquanto. Temos cingido os vossos lombos com a verdade. Essa verdade é o quê? Como eu falei, a palavra de Deus, é ela que firma, ela que nos firma, queridos. É a verdade, a palavra do Senhor. Passarão os céus e terras e a palavra de Deus faz o quê? Ela não passará. Não passará. Amém? Ela vai se cumprir. Vamos correr. E vestir a couraça da justiça. A couraça é o quê? É aquela proteção, né? Que o soldado veste, né? Para se proteger contra as flechas, contra os ataques do adversário. Então nós temos que estar também vestido com essa armadura, com essa couraça aqui, ó. Firmava toda a armadura. Sem ela, a armadura ficava solta, que ele é o cinto lá, né? Sem ele, a armadura ficava solta. Ele sustentava toda a armadura, que é a verdade sustenta todo o nosso ser. Sem essa verdade, que é a verdade que fala, que nós temos o quê? Que carregar ela em nosso coração, essa verdade que é a palavra de Deus. Nós temos que carregar a todo momento ela em nossos corações, porque é ela que nos sustenta. A palavra de Deus lá no Salmo 119 diz o quê? Que é para nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, para nós fizermos o quê? Não pecarmos contra Deus. Então, nós temos que estarmos preparados com essas armas espirituais, para nós lutarmos contra o nosso adversário. A palavra de Deus é que nos sustenta cada dia, querido. É a palavra de Deus, não é outra coisa, meu irmão. É a palavra que nos sustenta. A palavra nos ensina a orar.
nos ensina a ter intimidade com Deus, ela nos ensina a viver uma vida de santidade, ela nos ensina como buscar mais a presença de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus. Então nós temos que estarmos revestidos com essa palavra que é a verdade. Aonde Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém chega até Deus a não ser por ele. Aleluia. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 34, ele continua dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que te sustenta, é essa verdade que sustenta a nossa casa, é essa verdade que sustenta a nossa família, em nome de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Couraça da justiça, como eu falei, né? Era algo que protegia, ela serve como, ó, protegia isso aqui da gente, ó, o nosso tórax, os órgãos vitais, tá? E também significa remissão de pecados, a posse da justificação, e nos protege das acusações do adversário. Para isso, essa é a couraça da justiça. Ela protege todos os nossos órgãos vitais. E também significa nossa remissão. Jesus, ele nos justifica. A palavra diz que ele é o nosso advogado fiel. Filhinho, não pequei, mas se pecares, saibais que tem um advogado fiel, que é o que vai advogar a nossa causa contra Deus. Aliás, a favor do Senhor de nós. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Está chegando aqui o capacete da salvação, ou seja, nós paramos no 14, né? E calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. As sandálias da salvação. A sandália serve para quê? Para proteger os nossos pés, para nós andarmos. Aleluia. Calçados, sandálias eram itens que os soldados romanos usavam nas batalhas. Aí nós temos o que? Nós temos, que nos apresentarmos na divulgação do Evangelho da salvação. Nós temos que calçar esses calçados, essa sandália, para quê? Para nós divulgarmos o Evangelho, evangelizar aqueles que ainda não tiveram o encontro verdadeiro com Cristo, aqueles que ainda não receberam a revelação da salvação, ou a salvação. A palavra diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o que? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou seja, primeiro do judeu e depois o grego, que o grego somos nós, ou seja, quer dizer gentil. Aleluia. Então, querido, para que essas pessoas experimentem esse poder, essa transformação, é preciso que eu e você, como igreja, nós saiamos para evangelizar, para apresentar essa palavra que transforma, essa palavra que cura, que liberta e que salva vidas, para as pessoas que estão lá fora se perdendo nessas práticas mundanas, queridos. Amém? O escudo da fé. Glória a Deus. O escudo da fé, através da fé, é que nós vamos o quê? Ser protegidos contra os dardos inflamados do maligno. Queridos, dardos é aquela setinha que ele lança na nossa mente. Tipo, você chegou cansado em casa, trabalhou o dia inteiro, chegou cansado, você vai, toma um banho, deita no sofá e você diz assim: eu não vou jogar, eu estou cansado, estou cansada. Aí ele fica jogando aquela setinha mesmo, vai descansar, descansa, é mesmo, você merece descansar, você merece, fica aí mesmo, deita aí, dorme, você merece, trabalhou o dia inteiro. Queridos, nós não podemos dar ouvidos à voz do diabo, nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Amém, pessoal? Quando o adversário quer lançar essa seta, nós
também ele diz: você é um derrotado, você não chega a lugar nenhum. Muitas vezes ele lança essa seta: você não vai conseguir. A tua família é destruída e vai continuar dessa forma. Aí você tem que repreender em nome de Jesus Cristo. Você tem que dizer: eu repreendo essa seta em nome de Jesus. A minha família, ela é abençoada por Deus. A minha família é abençoada, é vencedora, porque a palavra de Deus é que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando o adversário vier com essas setas, repreende. Agora aqui é para as mulheres. Às vezes o marido chega em casa, aí o adversário, discute com ele, né? Aí tá, mas chegou, briga com ele. É assim, não é não? Aí você, mulher sábia, você que é mulher sábia, como diz a palavra, fica caladinha. Que a palavra diz que as mulheres irão ganhar seus esposos com o quê? Silêncio. Com silêncio. Tá? E para nós também. Pensa que o homem também não é. O homem também é explosivo. Verdade. Quando as mulheres estiverem falando para nós temos que ficar alguém calado. Porque quanto mais fala, um fala e outro fala. Porque já foi comprovado que a mulher ela fala 7.000 palavras por dia, viu? Aí já pensou? Fica calado também, amém? Não é só para mulher, não, é para homem também. Então nós temos que o quê? Estarmos o quê? Vigilantes, tá? Nós temos que prestar muita atenção. O mundo espiritual é cheio de surpresa. Se nós não estivermos preparados em Deus, a qualquer momento nós podemos ser o quê? Surpreendidos. Porque é o que nós mais vemos por aí, homens de Deus. Hoje fulano é usado por Deus, é homem de Deus. E você vai olhar para o fulano, não vigiou e aconteceu isso e aquilo. E não é só o homem não, a mulher também. Viu? Só para... Então a fé, nós temos que estar o quê? A nossa fé é o escudo, né? Que nós temos que andarmos protegidos com ela. A palavra diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então até para nos aproximarmos de Deus, nós temos que nos aproximarmos com fé. Aleluia! Glória a Deus! E tem mais, aí Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que nós esperamos. Aleluia! Então se você espera a salvação do teu filho, do teu esposo, dos teus pais, creia que um dia Deus irá transformar, Deus irá salvar. Creia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora caminhar. Capacete da salvação. Capacete fala sobre proteção para a nossa cabeça, a nossa mente. Quando ele vier com as setas, nós temos que estar preparados para esse capacete na nossa cabeça, para que não possa ser atingido. Capacete serve para quê? Se caiu uma pedra, está com o capacete na cabeça, não vai bater direto na cabeça. Então, se vier uma seta, nós temos que estar preparados. Fala de mente, também de salvação. Deve governar toda a nossa mentalidade. Temos que ter certeza absoluta da nossa salvação como cristão. Filipenses 4:8, né? Temos que pensar em que? Nas coisas puras, nas coisas do alto. Esse negócio de dizer, irmão, você tem certeza que você está salvo? Nós temos que ter certeza, nós não temos que ter dúvida nenhuma da nossa salvação, queridos. Certeza absoluta. Sabe por quê? Porque senão o sacrifício dele lá na cruz foi em vão. Eu estou na igreja, mas eu não sei se eu estou salvo. Se um dia você confessou ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma, você já foi selado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a certeza da nossa salvação. Sabe por que muitos crentes andam cabisbaixo, andam tristes? É porque o adversário põe na mente dela dúvida. Será que você tem certeza da salvação? Será que você
Nós temos que ter a certeza, queridos. Ah, mas eu brigo, de vez em quando eu falo meu esposo, minha esposa, de vez em quando eu falo com meu filho. Uma coisa nós temos que entender: isso é normal. Isso é normal, querido. Se você não repreender seu filho, quem que vai repreender? É normal. O filho teimoso, você vai lá, dá uma taca nele, dá uns conselhos para ele meio que alterado. É normal, meu irmão. Você não tem nada a ver com a sua salvação, é normal. Amém? Amém. Ah, mas meu casamento, de vez em quando eu com a minha esposa, é normal. Isso é coisa de casamento. Aí às vezes, né, acontece essas coisas, a pessoa persiste: meu Deus, agora eu peguei. Será que eu estou salvo mesmo? Será que eu estou salvo? Não é? Isso é normal, meu irmão. Isso não influencia em nada na sua salvação, é normal. Agora você não pode passar do limite, amém? Vamos continuar, pessoal. Vamos lá para nós entrarmos no término. Vamos aqui para a espada. Essas aqui são as armas que nós devemos lutar, viu? Espada, capacete, escudo, couraça, viu? São as armas que nós temos aqui no Efésios 6:10 diante. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá no versículo 17. Olha, 2 Timóteo diz o que? A saber que nós temos que saber usar a espada, ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, apresenta-te a Deus como soldado aprovado, que sabe bem manusear a espada, que é a palavra de Deus. Então nós temos que saber manusear essa palavra, que é o que? A palavra de Deus. Como é que eu vou lutar contra o adversário, guerrear, se eu não sei nem pegar na espada? Aí, meu amigo, eu vou ser presa fácil, ele vai me tragar rápido, facinho, facinho. Agora, quando eu sei lutar com essa arma que Deus me deu, que é a palavra, aí, meu irmão, ele vai ter trabalho. Ele vai ter trabalho. Porque aí nós estamos o que? Sabendo manusear bem essa palavra. Aí Deus está ali, o general, né? O general sempre, o soldado vai lá e ele vai na frente, mas ele fica observando. Então nós temos que saber usar essa palavra. Jesus, lá na tentação, quando o diabo tenta ir ali em Mateus capítulo 4, que ele vai passar 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado, o que ele usa? Ele usa a palavra de Deus, a espada do Espírito. A espada serve para quê? Para você atacar e para você se defender. É isso que a palavra de Deus é isso, é uma espada, que nós temos o quê? Que usar ela para nos defender contra os ataques do adversário. Isso que Jesus fez. Quando o diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus, ele usando a palavra, lá em Deuteronômio capítulo 8, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Não só de pão, querido, nós viveremos, mas também da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Grande Deus. Aleluia. Quando ele diz para Jesus que é para ele se lançar de cima daquele penhasco, que os anjos iam para ele usa lá o Salmo 91. Ele diz assim: Satanás diz, não é verdade? Lança-te daqui abaixo. Não é verdade que o Senhor dará ordem a seus anjos para que te abale, para que tu não toque com teus pés em pedras? Aí o Senhor diz: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, irmãos, o diabo ele sabe da Bíblia, sabe? Ele usa lá o Salmo 91 para falar isso para Jesus. E Jesus pega mais uma parte lá em Deuteronômio e diz: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos de nós não tentamos a Deus, hein, querido, durante o dia? Mas o Senhor Jesus disse que é para nós não tentarmos a Deus, que uma hora Ele permite uma coisa acontecer. Grande Deus. Aí se me lembra do irmão que foi tentar Deus. Ele estava organizando um negócio na igreja lá, era um evento que ia ter. Ele pôs a escada e diz: rapaz, se
Se Deus é comigo mesmo, se Deus, ele foi e facilitou, meu irmão. Na hora que ele facilitou, a escada caiu com ele tudo. Ou seja, ele tinha que ele desafiou a Deus. Tentou. Entendeu? Então nós temos o que? Nós não podemos tentar Deus. Para nós entrarmos para o eterno, irmãos, outra coisa que é uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer é a oração. Paulo diz que é para nós orarmos por todos os santos, com súplicas, né? Com súplicas e oração também. E também por ele. Então a oração, ela é uma das coisas essenciais em nossas vidas. Nós não podemos deixar uma vida de oração por nada. Nós temos que orar constantemente, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É para nós orarmos constantemente, não é para nós deixarmos uma vida de oração. Há quem diz que quando nós falhamos na oração, nós falhamos em toda a frente da batalha. Outra coisa, há quem diz que o homem, o homem não pode, como é que é a palavra aqui? Uma vida de oração. Deixa eu me lembrar aqui. Nós não somos maiores, acho que é assim, do que a nossa vida de oração, queridos. Então, a nossa vida de oração tem que ser maior do que tudo enquanto, ou seja, nós não podemos deixar de orar, temos que fazer dessa vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Não, nós temos que trabalhar, mas nós não podemos esquecer da nossa comunhão com Deus. É porque através das nossas orações é que Deus vai nos sustentar. Amém?